às vezes aí da velocidade, mas quando nós somos o beneficiado, a gente cobra essa agilidade do entregador, ou, né, do motoboy ali, a gente acaba cobrando, por que não vem mais rápido e tal? Eu já vi pessoas principalmente com lanche, então eu acho que deve ser o auge, né? As pessoas reclamam, olha, tem que ser mais rápido, tem que vir. Eu vi eu moro aqui em Campinas, e ouvindo a discussão do morador com o entregador. Ah, mas pô, de moto demora 40 minutos para chegar daqui ali. O entregador, não, meu amigo, aqui não é só você. Eu saio às vezes com 4, 5 entregas para lugares diferentes e tal, às vezes a pessoa demora para atender, então por isso que eu demorei um pouquinho mais, mas aí as pessoas cobram. E provavelmente são os mesmos que se irritam com o motoboy quando estão no trânsito aí com o seu carro, né? Mas chegou entre nós, Michael Combat. Bom dia, meu amigo! Bom dia, JP, Thiago, Cláudio, Lucas e bom dia para você, nosso ouvinte. Tá, então, Michael Combat, apresenta aí o nosso amigo, a gente já começou falando aqui já, o convidado do Michael está aqui hoje com a gente, já ouviu o Lucas? Preso no trânsito aí, o caso do trânsito, a gente tem que provar o trânsito em todos os momentos, né? Quando tá bom, quando tá ruim. E quando eu saí hoje, eu já olhei assim, cara, esse trânsito tá diferente. Embora seja segunda, quando passou o túnel ali, já trancou tudo e tem alguma coisa estranha na frente, tinha um acidente na ponte. Então, é isso aí. A gente tem um trânsito complicado. Nosso trânsito de Floripa, ele é em estilo espinha de peixe. Então, tu tem aí uma ou duas vias. A 401 vem do norte da ilha e vai até o sul da ilha, essa 401. Então, uma grande espinha, né, com algumas ramificações. Então, não tem um caminho alternativo. É aquele caminho ali, então força todo mundo aí para aquele mesmo local. É como se tivesse só um acesso à praia. Vai trancar, não tem o que fazer. Não, é isso aí. A gente está sempre aqui conectado, o Michael sempre trazendo as informações do trânsito, né? A gente procura passar a informação do trânsito logo no início do programa, porque eu fui em Florianópolis esses dias e conversando com os amigos, ele falou assim, cara, às vezes vocês demoram para falar do trânsito e eu já estou saindo de casa. Daí, então hoje eu até fui falar aqui do dia de hoje, é 23 de abril e tudo mais, daí ele mandou aqui, e o trânsito? Eu falei, não, vamos de trânsito então. A gente até se perde na informação, porque as pessoas, elas esperam informação do trânsito, às vezes para sair de casa, pegou o costume. E aí eu sempre falo para os meus amigos, né, para as pessoas que eu encontro, gente, manda um abraço lá, o cobra, e aí ele cobrou do trânsito. Oi, o trânsito? E aí já para receber a informação cedo, então não há uma expectativa, né? Então, JP, o que acontece? No meu último plantão, de sexta para sábado, aconteceram vários acidentes. Já no começo da manhã teve dois acidentes com moto versus moto. Um ali na BR-282, já na subida, no caminho que sobe a serra, enquanto 16. E o primeiro acidente já foi moto versus moto, os dois condutores gravemente feridos. Aí a SAMU chegou um pouquinho antes, já levou eles, deslocou, era muito gente, deslocou para o hospital regional. Aí eu fui até o hospital regional, meu colega, para pegar os dados, saber quem eram os envolvidos, que nem isso tinha conseguido pegar. E aí eu passei lá pelo hospital regional, cheio de pessoas. Os motociclistas vítima, um estava num corredor, aguardando atendimento. O outro já estava no raio-x, ficou mais gravemente ferido. Aí eu fui pegar os dados, um motociclista envolvido estava no corredor. Não conseguia falar coisa com coisa devido à força do impacto, né, bem lesionado, né? E, cara, é uma situação que a gente fica muito preocupado. Por isso eu acabei chamando o Cláudio, conversei com ele na questão da Cláudio. Consegue lá conversar conosco sobre motoboy, motociclista e ajudar a gente a passar uma mensagem para esse público, para esse povo. E, cara, a gente não gosta de atender esse tipo de acidente. A gente quer fazer outros trabalhos, ajudar a sociedade, mas atender acidente deveria ser uma exceção. Só que a nossa regra é o dia a dia, principalmente envolvendo moto. E a gente fica pensando, o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar, a reduzir os acidentes. Tá? A intensificar a fiscalização, isso a gente faz. Fazer mais campanha educativa para o trânsito, que a gente já faz, enfim, o que a gente pode fazer para melhorar, para ajudar essa turma, porque a gente não gosta de ver esse tipo de coisa. A gente quer que vocês retornem para casa são e salvos, falando para o Cláudio, né, especificamente. A gente quer que vocês retornem para suas famílias, suas esposas, suas mães, seus filhos. A gente não quer que esse tipo de coisa aconteça. Inclusive na madrugada ainda teve um óbito, era um carro, um Gol versus um caminhão.
saiu fotos aí, tudo na imprensa, vídeos, nas redes sociais. Aí teve um óbito, né? Foi uma colisão frontal, enfim. Essa foi na 282? No 282, quase 500 metros de distância de onde foi esse com as motos. Um foi no começo da manhã, o outro foi na madrugada. O óbito foi na madrugada. Muito próximo um do outro. Tá? A gente fala da 282. Outro óbito. Isso, cara. isso. Sábado teve outro. Sem moto, cara. É. Moto. Então, é uma situação que está acontecendo no meu plantão, está acontecendo nos outros plantões, está acontecendo praticamente todos os dias. Acidente com moto se lesionando levemente, e às vezes até gravemente, é diário. Com óbito, está virando quase que semanal. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque não pode acontecer isso. O acidente é para ser exceção, está virando a regra. Exatamente. É um risco, é um perigo, e a gente vê aí, esse aqui do Mundo Cara eu não sabia. Mas, gente, o assunto quando ele é bom, a gente vai falando, e aí já finalizando o primeiro bloco. A gente já vai finalizar o primeiro bloco agora e vai voltar daqui a pouquinho com muito mais informação e a gente ouvir aí um pouco do lado dos motoboys, né? Do motociclista, para a gente poder ver o que a gente pode passar de informação para melhorar esse caos do nosso trânsito e essa violência também. E aí você aguarda uns minutinhos e a gente já volta com muito mais informação. Até a meia-noite fazendo entrega de lanche. Isso também não é um dos causadores de acidente, o desgaste, esse excesso de trabalho para levar a renda para dentro de casa. Uns trabalham com moto alugada, tem que tirar o aluguel da moto, né? Tem que tirar as despesas da moto, tem que tirar as despesas pessoais. Isso, essa sobrecarga hoje de trabalho, pode ser um causador de acidente? Com toda certeza, né? Então, assim, ó, os motofretistas, né, do tempo atual, a grandíssima maioria está embaixo do guarda-chuva dos aplicativos de entrega, né? Então, saem para trabalhar muitas vezes pela manhã, e aí a gente pode ligar um aplicativo para levar passageiros, por exemplo, como a 99, né? Ou alimento, como é o caso do iFood. E aí, se começa pela manhã, e muitos desses profissionais, eles já saem, como você muito bem falou, né, com uma despesa já pré-estabelecida, né? Então ele tem que tirar dali o aluguel da sua moto, né, a despesa do seu trabalho, e aí muitas vezes, né, ele leva em consideração o que ele também tem para honrar em casa, e aí ele fica 10, 12 horas numa carga exaustiva. Então isso com toda certeza contribui sim, né, para um número elevado de acidentes que a gente vê, né? E a gente, com toda certeza, os aplicativos de entrega, eles trouxeram consigo para a rua, para a pista, uma quantidade enorme de trabalhadores motofretistas, né? Isso também acabou somando aí e aumentando muito o número de acidentados. É porque assim, eu lembro que quando eu morava no Rio Grande do Sul tinha um motoboy mesmo, motoboy que levava o passageiro. Que será o... Ah, tá. Que levava o passageiro. Aí o cara era muito bom. Não tinha aplicativo. Certo. Tu tinha o WhatsApp do cara, o telefone, tu ligava, o cara vinha te buscar. É um mototáxi. Mototáxi. Certo. Aí acabou, né? Alguns lugares não deu certo, houve esse embate entre taxistas. É que assim, ó, não, assim, ó, tem que ver sempre a legislação municipal. Porque assim, ó, tem municípios que permitem, aqui em Santa Catarina, no caso, tem municípios que permitem o mototáxi e tem municípios como Florianópolis, por exemplo, que não é regulamentado a profissão do mototaxista. Mas então, só com 99. Aí sim, agora com os aplicativos, aí é permitido. E hoje a gente tem que lembrar uma coisa, né, Mário? Porque não é só acidentes com os motoboys. Os acidentes hoje também envolvem pessoas indo para o trabalho que usam a moto como seu transporte para chegar mais rápido no trabalho. Teve um conhecido nosso ali do sul da ilha que é assessor parlamentar, ele trabalha como vereador, e ele estava justamente numa moto indo para o trabalho, na garupa da moto, acho que 99, alguma coisa assim, e sofreu um acidente, e ele o motorista da moto se lesionaram, ele quebrou a perna, ficou bem machucado. Então, para ver, isso acontece com pessoas muito conhecidas num deslocamento simples, estava indo, eu levava ali 20 minutos para ir do sul dele até o centro, e aconteceu um acidente no meio do caminho. Tem alguma pergunta, João? Não, eu só queria saber que a gente estava falando sobre motoboy, mototáxi, motociclista. Qual é a diferença entre eles, né? Eu vi que quando a gente vai conversar, o camarada, não sou, eu sou motociclista. Eu sabe? Motofretista. Cada um tem uma nomenclatura. Sim. E aí, para explicar pra gente qual é a diferença deles. Bom, para começar, todos nós, sem exceção, somos motociclistas, né? Então, dentro disso tudo, né, existem os motofretistas, que são aquelas pessoas que trabalham com a motocicleta e levam, né, medicamento, alimento, coisas das mais diversas, né? Tem o mototaxista, que é aquele que exclusivamente trabalha
como passageiro, né? Mas hoje é importante também a gente deixar claro e destacar que muitas pessoas usam, né, como um complemento de renda a motocicleta, ou seja, trabalham no balcão de uma farmácia, num balcão de supermercado, numa panificadora. Depois do seu horário de laboro, eles ligam o aplicativo e vão fazer uma renda extra. Então é um complemento de renda, onde na verdade os aplicativos de entrega, eles usam inclusive disso daí para se proteger. É justamente isso que eles alegam, é que nós não somos um emprego. As pessoas fazem de emprego porque querem, mas sim um complemento de renda. E no final das contas eles ficam amparados juridicamente, né? Ou seja, muitas vezes acontece um acidente lá na pista com um motofretista e ele não tem amparo nenhum, porque ele não é um seletista, ele não tem vínculo nenhum com nada e com ninguém, né? Então existe sim uma diferença, né? Apesar de todos nós sermos motociclistas. Não, tá, motociclista. Então, por exemplo, a gente bateu um papo aqui agora falando, eu comentei sobre aquele adesivo e tal, amigo do trânsito, mas e aí eu te fiz essa pergunta também, e aí eu só queria que você esclarecesse um pouquinho mais pra gente. Existe esse contato com os motociclistas de um modo geral para essa questão de violência no trânsito? Com toda certeza. Então, assim, a gente debate diariamente, cotidianamente, dentro dos nossos grupos, que são muitos, né? Nós aqui na Grande Florianópolis, a gente tem mais de 200 grupos de motofretistas, né? Onde a gente passa a informação em tempo real, os acidentes que acontecem, o óleo que está derramado na pista lá naquela curva, o churume do caminhão do lixo, que é um problema sério para nós, que passa muitas vezes desapercebido para o motorista de automóvel, mas para nós muitas vezes coloca a gente no chão, no hospital, né, com traumas graves, às vezes até chegando ao óbito. Então a gente debate isso no nosso cotidiano. Nós temos problemas também pontuais na Grande Florianópolis, onde muitos motociclistas e não motofretistas, eles são catapultados de cima dos viadutos, porque eles fazem aquela curva, né, e lá muitas vezes tem a sujeira da pista, tem o óleo na pista, tem o churume do caminhão do lixo, e ao cair dali ele se depara com uma incerteza, porque ele é catapultado lá de cima e lá embaixo pode estar esperando para ele uma perna quebrada ou até a morte, como acontece muito, principalmente vem acontecendo lá na rótula do SIC, no elevado do SIC, onde a gente já tentou muitas vezes, a gente está sempre em diálogo com o poder público, que é quem tem a prerrogativa legal de fazer algo, para colocar em pontos específicos como esse daí, um alambrado de contenção, para evitar pelo menos a morte. Então a gente está sempre num diálogo constante. Então se a gente abrir os grupos aí, 200 grupos aqui, provavelmente daqui a pouco a gente vai se deparar com um acidente, né, aqui na Via Expressa, ou no sul da ilha, ou no norte da ilha, de Iguaçu, na Grande Florianópolis de forma geral. Então a gente está sempre em contato e preocupado um com o outro, porque o motoboy, o motofretista, o motociclista, ele é muito solícito. Então se você quebrar o seu automóvel ali, né, em um lugar que seja difícil para você parar e precisar de uma ajuda, quem encosta primeiro? Um motofretista, um motociclista, né? E já nem sempre acontece o contrário, né? Muitas vezes a gente está ali parado, né? E passam e é como se fôssemos invisíveis. Tem uns famosos aí no TikTok, Instagram e tudo mais, que são motociclistas ou motofretistas, né? Que acabam ajudando as pessoas em São Paulo. Acaba o combustível, ele grava isso. O que aconteceu aí, tio? O cara meio assustado, tô sem gasolina, não, vamos lá, vou te empurrar. Aí ele vai lá, bota o pé atrás ali, naquele trânsito louco em São Paulo e auxilia ali o motorista a chegar no seu objetivo. E eu lembro também que antes de vir morar pra cá, eu cresci em São Paulo. Tinha ali meus 19 anos, um amigo meu, a gente estava indo pro centro de moto e arrebentou o cabo da embreagem. Aí paramos ali e ficamos assim, sei lá, 1 minuto, chegou um. O que aconteceu? Não, cara, acho que estourou o cabo da embreagem. Deixa eu ver. Falou, não, aguenta aí que eu já volto. Ele saiu de moto, voltou. Ele mesmo arrumou o cabo pra gente. Ele faz o teste aí. Não, fechou. Não, não, fechou. Esse aí somos nós. O auxílio, cara, imediato. Então, assim, tipo assim, sabe que tá todo mundo na correria, tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo. Cara, não para, vai. Pode ir tocar. Não, mas quanto deu? Não deu nada, vai, pode ir. E aí você vê essa questão desse auxílio, dessa solicitude aí de tá ali, vamos ajudar, vamos fazer, vamos caminhar, vamos fazer as coisas acontecerem. E aí, só que a gente vê essa guerra que a gente comentou agora, que é a impaciência no trânsito. Esses tempo atrás eu acabei fechando com um motociclista e ele ficou bravo e tudo mais, e aí eu baixei o vidro e ele xingando,
Daí eu, mano, desculpa, eu não vi você passando do lado. Daí, não, relaxa, tá tudo certo. E foi embora. Porque às vezes se os dois batem boca, você acaba levando aí um assunto durante o trânsito, acaba cometendo aí uma besteira. Mas se você abre mão, você não é menos porque abre mão ali. Eu falo, não, desculpa, eu estava errado. Acaba passando. Então, aí paciência no trânsito. O Mike estava querendo falar e eu fui. Só lembrar, Cláudio, que isso, quanto a essa situação dos alambrados aí nos viadutos, a gente já levou isso para a Alesc, tinha levado também ofício, né? Para a Alesc, ofício para a Prefeitura. Exatamente. E lembra a resposta que tivemos? Nós recebemos inclusive, né, um ofício vindo por parte da própria Prefeitura, né, que alegou, nas suas justificativas ali, que nesses viadutos não tinha uma espera, né, um preparo que pudesse de alguma forma levar esses alambrados para lá. Porque a gente acredita, né, que a gente não está pedindo um alambrado de 2, 3, 4 metros, né, é algo, né, em um ponto específico, não é em todo o viaduto, é só naquele ponto em específico onde rotineiramente acontecem os acidentes. Né? Então a gente espera que de alguma forma alguém se sensibilize, o poder público ele consiga enxergar, porque nós na última audiência pública que nós estivemos na Câmara Municipal, onde foram muitos motoboys, motofretistas levando essa informação também, a gente deixou claro que no próximo acidente com vítima a gente pode de alguma forma colocar como coautor a própria Prefeitura. Por quê? Porque deixa, né, uma demanda que é uma demanda reprimida, né, à mercê da própria sorte, ou seja, no futuro próximo tudo pode acontecer. Se já vem acontecendo, aconteceu muitos casos com óbito inclusive, e não tiveram, né, não foram pelo menos lá resolver, pode ser que venha acontecer. A gente não quer que aconteça, mas se vir a acontecer, a gente não pode dizer, poxa, não avisamos, né? A gente está aí clamando, é o quê? É o mínimo de dignidade, não só para com a classe e a categoria, mas de uma forma geral com o motociclista, né? Porque tudo pode acontecer. Né, o motociclista, quando ele se acidenta, pro Estado. E aí eu falei 5 mil. Aí o Thiago falou 10, e ele falou, não, 100 mil reais. 100 mil? 100 mil. Quantos vocês... Chega a passar em 260 mil. Exatamente. Tem casos que chega a passar. A média, né? E tudo isso que a gente está conversando, Cláudio, né? Sim. Tudo que o Cláudio está falando aqui, aí para você, né, do poder público, a gente tem alguns vereadores ou deputados que até escutam, a equipe deles também escutam a gente aqui. Fica aí um alerta para essa categoria, a gente precisa, isso salva vidas. Isso salva vidas literalmente. Então a gente precisa aí de uma intervenção urgente. Cláudio, tem os pontos mais críticos, além desse que eu levado do SIC, tem algum ponto mais crítico do que esse? Então assim, ó, no tocante ao chorume do caminhão do lixo, que é prerrogativa do município também, tá? Cuidar dessa parte, porque além de tudo ele é um problema ambiental também, né? Então assim, não faz sentido para nós um caminhão do lixo ir lá para o norte da ilha, encher de lixo e vir de lá para cá até fazer o transbordo aqui no Itacurubi, vazando aquele líquido ali que é o lixo do lixo. Né? Então, além de tudo, ele é um problema ambiental. Mas para nós motociclistas, ele é um problema sério porque muitos motociclistas caem cotidianamente. E aí a gente pode dizer que ali, por questões lógicas, porque o transbordo é feito no Itacurubi, então o viaduto ali do Itacurubi, também o do SIC, né? Então ali são casos rotineiros. Nós tivemos, né, e aí a gente também agradece, porque o nosso papel, quando provoca, né, e a coisa acontece, também é de agradecer. A gente também tem que agradecer a Prefeitura, porque depois de muita luta encampada, e nós, muitas vezes a gente foi em busca de resposta, ali na curva, o que eles chamavam de curva do óleo, onde rotineiramente aconteciam, quase que diariamente, o vazamento ali, principalmente dos ônibus de turismo, né, que vinham da parte continental para entrar na capital, eles derramavam ali o óleo. Em seguida, já caíam os motociclistas ali. Então a gente solicitou a câmera de segurança para que a gente pudesse apontar na direção do culpado e a gente pudesse cobrar qualquer eventual dano, seja ele físico, material, né? Porque se a gente não tem como provar, como é que a gente vai dizer, foi da empresa tal que derramou o óleo, ou seja, era levantar aquele que conseguisse, subir em cima da moto e ir embora, ou ir para o hospital, muitas vezes com uma perna quebrada, fraturada, né? Então isso, como o Kennedy muito bem falou, tem um custo altíssimo para o Estado. Quanto aqui que vocês acham que pode sair uma perna com uma fratura exposta para o Estado? Muito caro. Muito caro. E dias, às vezes semanas, aguardando lá no corredor do hospital para poder fazer uma cirurgia.
Então tudo isso de alguma forma pode ser mitigado com ações simples, baratas, porque tudo aquilo que a gente leva como demanda, tudo a gente leva também a solução e é sempre barata, possível, mas infelizmente a gente vive esbarrando sempre no mesmo âmbito, que é no âmbito político, que é quem pode e deve de alguma forma solucionar os problemas da sociedade, onde a gente está inserido. Thiago deu uma inspirada, pode fazer. Não, eu tô prestando atenção. Não, é que o poder público não fiscaliza, né? O negócio do caminhão do lixo, outros casos que não fiscaliza. E agora, né, nós vamos ter que se preparar, porque o trânsito na centro não vai aumentar. Porque o contorno viário será fechado por 30 dias. 30 dias não vai ter acesso para o... Porque vão fazer manutenção no viaduto da Grande Florianópolis. Então, assim, uma obra que foi inaugurada depois de 12 anos, agora vai ficar 30 dias fechada para manutenção do viaduto. Então, começar hoje e só volta a ser liberado no dia 12/5. Sabia dessa? Pois é, novidade. Novidade, está aqui, ó. O contorno viário da Grande Florianópolis será interditado por cerca de 30 dias para a obra de manutenção do viaduto que cruza a rodovia no município de Palhoça. A Artéria Litoral informa que iniciará neste mês de abril o serviço trocando aparelhos de apoio do viaduto. Localização no quilômetro 45, no contorno viário de Florianópolis. Então a obra terá um prazo de 30 dias e todo esse trânsito vai passar aqui, dentro da Grande Florianópolis. E aí, meu irmão, aí é caos. Aí é caos para o ciclista, caos para quem dirige diariamente, precisa para o trabalho, filho comigo. Mas eu tenho um ponto. Por que há tanta imprudência com os motociclistas? Em geral. Eu vejo assim, você está para dobrar numa rua e ele entra para o lado contrário. E ainda acham que tem razão de xingar, porque está dobrando. Tu não está vendo, está cuidando aqui, né? A tua esquerda, tu não está cuidando da tua direita. Ele entra por dentro. Porque eu sei que tem os que são de respeito, mas tem os que desrespeitam. Por quê? Existe hoje algo que assim, de educativo para esses tipos de motociclistas que se acidentam, às vezes até causam um acidente, por quê? Por pressa, para chegar mais rápido na entrega, sabe? E a gente sabe, não está aqui criticando, nem trazendo acusações, a gente está trazendo aqui uma informação que eu vivo no trânsito todo dia, eu rodo muito de carro no dia. E o maior estresse é esse, tu não vê, e aí tu quase bate, e aí tu fica te xingando. E uns perseguem, uns me perseguiram porque eu deixei água do para-brisa para limpar o para-brisa do meu carro e acabou atingindo eles. Existe hoje uma recomendação, vocês hoje procuram conversar, cara, evita ser o causador do acidente. Porque às vezes não tem como evitar, mas tem umas que dá para evitar, né? Olha, com toda certeza. Bom, primeiramente, não é uma unanimidade do motociclista a imprudência. Não é alguns. Isso, não, eu digo, não é do motociclista a imprudência. A imprudência, ela está, né, no motorista de automóvel também. Sim. Mas, inegavelmente, né, existe sim, principalmente a falta de experiência, muita também cobrança vindas de todos os âmbitos, né? Às vezes é o patrão cobrando ele, né? Que às vezes também o atraso já está lá na própria empresa. Às vezes o lanche já saiu atrasado, a pizza já saiu atrasado, o medicamento já saiu atrasado, mas quem leva, né, é que via de regra também fica com a fama do que atrasou e é cobrado na ponta final pelo cliente, é cobrado lá pela empresa e muitas vezes também é válvula de escape. Você liga para a empresa e a empresa diz, não, já saiu, já está a caminho, já está chegando e nem saiu de lá ainda. E nesse meio tempo, a cobrança vem toda para um lugar só. Né? E aí a gente sabe que as pessoas que saem de casa, né, já têm pré-estabelecido, hoje eu preciso levar 200, 300, 400 reais para casa, sai para trabalhar de manhã e volta muitas vezes na madrugada, ele está em busca ali do seu ganha-pão, então às vezes ele passa por cima de muitas coisas. Inegavelmente existe também os aventureiros, né? Existe também aquelas pessoas que têm pouca experiência, são os recém-habilitados, né? E que vêm para a pista e aí eles aproveitam aquela, poxa, olha tudo que eu quero, né? Eu comprei uma motocicleta financiada, eu através do meu trabalho ali, seja no aplicativo, seja como seletista, eu consigo pagar minha motinha e consigo também fazer do meu trabalho, né, algo que eu gosto muito, que é andar de moto. Mas isso só por um tempo, né? Depois a gente sabe que no final das contas as pessoas acabam, aquele que consegue a tempo, né, consegue ver que ali na pista é muito perigoso. É um trabalho que a gente precisa saber muito bem levar, porque é uma incerteza. Hoje a gente sai de casa e não tem garantia que volta, ou pelo menos com integridade. Então a gente tenta, dentro dos nossos grupos, sempre que possível, né, apaziguar a situação.
levar informação para aqueles que não têm tanta experiência, que é importante respeitar o trânsito, respeitar as regras, né, que nós somos as maiores vítimas, nós somos, sim, né, o para-choque, né, então aqueles que estão lá sobrecarregando os hospitais somos nós, motociclistas de forma geral, e a grandíssima maioria hoje não está nem sequer amparada como seletista, ou seja, ele não tem amparo nenhum. Muitas vezes, depois de ele estar lá acidentado, somos nós, né, irmãos de pista, que nos sensibilizamos e através de um Pix solidário, a gente venha a ajudar ele para pagar um aluguel, para pagar, né, uma prestação, para pagar uma fralda do filho, né, o leite, por quê? Porque a gente se sensibiliza, mas a gente também precisa também levar a informação de que a gente precisa se profissionalizar e, de alguma forma, pagar o nosso INSS, né, fazer a nossa parte como cidadão, porque senão pode voltar para nós, né, de forma pesada. A minha pergunta, como fica, né, uma pessoa que hoje não paga o INSS, não tem o amparo, como fica depois de um acidente? Que sobrevive daquilo ali. Eu tinha o DPVAT antes, não sei se está ativo ainda, tá? Tem DPVAT. Então, assim, mas eu fui pensando, hoje precisaria, né, trazer algo com os motoristas de aplicativos. Qual a garantia, né, do Uber, do 99, dos caras que fazem? Qual a garantia? Hoje, o 99, Moto 99, se tornou uma rota de fuga para as pessoas chegarem mais rápido no trabalho. Sim. Hoje é alto, tá? Sim. Hoje, tu vê muitas motos levando passageiro. Por quê? Porque o cara vai pegar um Uber, ele vai ficar 3 horas dentro do Uber, às vezes no trânsito. De moto, ele vai chegar rápido. Com certeza. Então, e a comodidade também, né, de você entrar no aplicativo, pedir a moto parar na frente da sua casa e deixar você na frente do seu trabalho. E assim, Então, isso aí tem que ser levado em os consideração. aplicativos, como eu disse, eles são blindados. Se qualquer coisa acontecer, quem está no prejuízo é quem está transportando, não é o aplicativo. E hoje acho que precisa o órgão público lutar por isso, porque quem muito movimenta isso é os motoboys. Se chega o lanche na casa do prefeito aí, ó, do governador, quem leva? Somos nós. Então assim, ó, precisa se posicionar, mas nós sabemos como é que é o nosso poder público, né? Empurra com a barriga. Em poder público eu falo 2 coisas. É uma pergunta para o Cláudio e depois eu vou contar uma história. Aí, enquanto eu conto a história, pode pensar na resposta. Quanto o Thiago comentou sobre o cansaço dos motociclistas, dos motoboys, que ocorre durante a jornada de trabalho. Aí eu quero perguntar para o Cláudio, o que um ponto de apoio, um ponto de descanso ajuda e o que aconteceu em Florianópolis quanto a isso. E a história nessa questão de curva, né, com óleo, que a moto derrapa. Uma vez eu estava em casa, estava de folga, aí me liga o Batman. Um dos 5 Batmans que tem em Florianópolis. Aí ele, Maicon, aqui na curva tal, tem um óleo, avisa lá o pessoal, né, da PRF, da estadual, que tem um óleo aqui numa curva tal. E eu só não caí com a minha moto aqui porque eu sou o Batman. Bom, primeiramente no tocante aos pontos de apoio, né? Então a gente já vem numa luta incessante para nós termos o primeiro ponto de apoio em território catarinense. Só tu já faz a resposta e já a tua consideração final. Tá? Então assim, ó, no tocante aos pontos de apoio, né? Então a gente já vem há muito tempo, né, solicitando para que o poder público, principalmente, traga para nós um mínimo de dignidade para a classe e a categoria, que são os pontos de apoio. Nós não temos sequer um ponto de apoio em território catarinense. Levando em consideração, né, que nós temos 295 municípios e nós estamos presentes em todos eles sem exceção, né? Então é uma demanda reprimida, a gente já vem há bastante tempo, a gente acredita que no futuro próximo a gente venha a ter. Então acho que isso daí é muito importante, porque traz consigo, né, a dignidade, porque imagina só, né, o motofretista ele não tem um lugar para se alimentar, ou seja, ele leva um lanche quente para alguém, mas ele, quando chega na hora dele se alimentar, ele tem que sentar no cordão de uma calçada, embaixo de uma marquise, embaixo de uma árvore. Ele não tem como carregar o seu telefone, ele não tem um ponto para dar uma descansada. Então isso aí é o mínimo que a gente, né, busca. E até a gente já está num ponto que a gente gostaria que fosse até híbrido, para que o próprio motorista também de aplicativo ele pudesse usar aquele espaço público, porque ele também não tem. Então assim, nós dividimos a pista, nós dividimos os problemas, né? Nós temos muitas coisas em comum e eu acho que isso daí vai... resolver não vai, mas vai trazer consigo uma melhor qualidade para o trabalhador e dignidade para o ser humano, motoboy, motofretista, motorista de aplicativo. Finais? Então, na quarta-feira, convidamos aí o deputado Sérgio Guimarães para estar aqui no programa falando sobre várias situações, Montes Cavalos, BS entrou, então várias situações aí, convidaram a conversar conosco.
E também na quarta-feira, só que é às 19h30, lá no Morro das Pedras, no sul da ilha, vai ter a nossa reunião do Consegue do Campeche, às 19h30 no Colégio José Vieira da Rosa, na quarta-feira, 19h30, dia 15. Então, todo mundo está convidado.